Olá, gestores e conselheiros de saúde, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do CEINV. E dando continuidade ao assunto das emendas, a gente vai falar sobre os painéis Investe SUS, tá certo? Vou colocar aqui. Os painéis Investe SUS, eu coloquei aqui o link no material, você já acessa diretamente. É de acesso público. Qualquer pessoa pode, entrando no site do Fundo Nacional de Saúde, você tem os diversos sistemas e você tem um deles que é o Investe SUS na parte de painéis, tá? Então, os painéis Investe SUS, ele é de acesso público, ele mostra uma série de cards aqui, ligados a cada um de assuntos diferentes, tá? E a gente vai conhecer o painel chamado Emendas, ok? Para que serve esse painel? Quando eu quiser consultar as emendas, sejam elas individuais, de comissão de bancada, indicadas pelos parlamentares para os municípios e estados, basta eu acessar o bloquinho aqui, o card das emendas parlamentares. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acessar os painel, Investe SUS, apertar emendas parlamentares e apertar nesse aqui, dotação exercício 2025, para justamente fazer a consulta, das emendas indicadas pelos parlamentares, ok? Aqui também tem no material um acesso direto a esse painel, a essa parte aqui das emendas, tá? Então, como é que ele vai aparecer? Então, vai aparecer aqui, emendas parlamentares, e aqui, dotação exercício 2025. E aqui eu digo o que eu quero consultar. Eu quero ver emenda individual, de comissão ou de bancada, tá certo? Aqui ele mostra, bancada obrigatória, Interessante. E aí ele mostra aqui os valores, e aqui você também tem uma série de filtros. Mas aqui os filtros em cima não é muito do nosso interesse. A gente vai mostrar outras partes desse painel. A gente seleciona aqui o individual e a gente desce. Aí você vai descer para a dotação orçamentária exercício atual. Aqui você vai selecionar o seu estado, Então, por exemplo, selecionei aqui Roraima. Então, aqui vai aparecer para mim todas as emendas de Roraima. Aqui tem o nome dos parlamentares, eu cobri aqui, o nome dos parlamentares, mas aqui consta o rol, a lista dos parlamentares. Aqui nós temos os partidos, qual é o tipo de emenda. Por enquanto, a gente está aqui na fase de cadastro de emendas individuais, como eu já falei lá no outro vídeo, O Ministério ainda não abriu a fase de cadastro de emendas de bancada, nem de comissão, por enquanto só está vigente as emendas individuais. Aqui eu tenho um grupo natureza de despesa, fonte do recurso, ação, E aqui os recursos, tá? Os recursos aqui da LOA, a dotação atualizada. Mas aqui a gente tem a dotação, ok? Mais embaixo, rolando aqui nessa aba aqui dessa página, a gente tem aqui, indicação parlamentar. E aqui você seleciona qual é o seu município. Por exemplo, selecionei aqui Boa Vista. Aqui vai indicar todos os parlamentares, partidos, quais os CNPJs, de todas as propostas de emendas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o CNPJ, Fundo Municipal de Saúde de Boa Vista. Aí tem um outro, município de Boa Vista, tá? E por aí vai, Então, aqui que essa parte aqui da página, indicação parlamentar exercício atual, é o mais interessante para a gente, tá? Aqui eu posso também fazer uma seleção pelo CNPJ, então eu posso selecionar um CNPJ específico, apertar no verdinho, que ele vai mostrar uma outra abinha, olha, só com aquele CNPJ que eu selecionei, então, dentro de indicação parlamentar, tá? Então, eu faço aqui, nessa parte, nesse título aqui do painel, aqui, indicação parlamentar, exercício atual, seleciono os CNPJ de meu interesse, e aí ele abre só daquele CNPJ aqui que eu tenho interesse, tá bom? Mas o mais relevante, aqui eu fiz vários filtros, várias filtragens, pelo CNPJ, pelo município e começando do estado, tá? E aqui, mais interessante, é para a gente consultar,
o grupo de natureza de despesa. Essa coisa aqui chamada GND é o grupo natureza de despesa, para saber. E a ação é a minha proposta de emenda, né, pelo parlamentar tal, ela foi feita para o CNPJ tal, em cima da ação tal. E essa ação ela é de custeio, tá? Então, todas as ações aqui, ó, elas são ações, né, da atenção primária. Quando a gente consulta a cartilha das emendas, você pega o número dessa ação aqui e consulta nela para saber em qual programa, componente estratégico, né, da saúde ela está alocada. Se é atenção primária, se é atenção especializada, ok? Se é em vigilância e por aí vai. Então, aqui, por essa parte do painel, eu já consigo ver a ação e eu já consigo ver se ela é de custeio ou de investimento, né? Então, por exemplo, essa última aqui, todas elas são atenção primária. Essa aqui é custeio PAPS, né? Essas duas aqui, tudinho é custeio PAPS. E aqui eu tenho investimento, que é da atenção primária, tá? Então, por aqui eu já consigo decifrar muita coisa importante do tipo de emenda, de recurso que aquela emenda está mexendo. E consultando a cartilha, eu tenho mais detalhes do programa ou do componente, né, do programa, componente, né, da saúde que está envolvendo aquela emenda. Por que eu falo isso? Só por essas informações, a gente tem como fazer certas perguntas em relação àquela emenda, àquela proposta do parlamentar. As ações das propostas indicadas pelas emendas, o que eu estou perguntando? Isso aqui, essas ações, né? Elas estão condizentes com o nome, diretriz, objetivo, metas, indicadores do Plano Municipal de Saúde, né? E com as ações definidas na Programação Anual de Saúde. A Programação Anual de Saúde, ela herda, né, o DOME do plano. Então, a gente cadastra isso aqui no plano e a programação repete esse DOME. Mas, além do DOME, dentro de uma determinada meta, nós cadastramos ações. Por exemplo, ele pode ter uma meta de capacitar, né, capacitar a equipe de atenção primária. E aí eu tenho como as ações capacitar, né, nos novos indicadores de saúde, capacitar na aplicação de vacinas, capacitar, né, na identificação de doenças crônicas. Então, as ações, elas detalham essas metas. Quando a gente consulta o DOME do plano e as ações da Programação Anual de Saúde, a gente tem ideia se aquela ação, por exemplo, custeio PAPS. O que é custeio PAPS? É custeio da atenção primária. Ela está condizente com o que está previsto no meu plano e na minha programação, tá? Por quê? Porque, segundo a Lei Complementar 141, os recursos da saúde, né, só podem ser gastos se houver previsão no plano e na PAS, ok? Não importando qual é a fonte de recurso que eu tenho, seja uma emenda, seja uma transferência do governo federal por causa da adesão a um determinado programa, tá? Seja um convênio, né? Seja um contrato de repasse, não importa a fonte do meu recurso. Desde que seja aplicado na saúde, ele tem que estar condizente com o meu plano e com a minha parte. Então, a regra também vale para as emendas. Então, por exemplo, eu tenho uma ação, vamos supor aqui, ó, vamos supor que eu tenho uma ação que ela é de investimento, mas ela não é de atenção primária, ela é de MAC, média e alta complexidade, atenção especializada, tá? Aí eu tenho um município que ele não tem um hospital, ele não tem, né, tirando o SAMU, ele não tem nenhum lugar de investimento, vamos dizer assim, para aplicar de MAC, vamos supor, né? Então, aqui não tem uma previsão, por exemplo, ele não tem uma previsão de uma construção de hospital, né? Ou de uma reforma, né? De um hospital, ou de uma maternidade, tá certo?
enfim, enfim, ele não tem nada condizente, por exemplo, com aquela ação que eu cadastrei. Então já dá conflito, problema, né? Problema. E a gente vai falar sobre essa questão dos conflitos, quando dá, o que o Ministério da Saúde faz, né? A gente tem casos que a gente vai chamar de impedimento técnico, a gente vai se aprofundar nisso, tá? Então, só por aqui, nessa consulta pública bem simples, eu já consigo ver se essas emendas indicadas, elas estão condizentes ou não com o meu plano, né? São ações, outra pergunta, são ações da atenção primária, as ações que eu estou perguntando aqui, essas ações aqui, tá? A identificar se elas são ações da atenção primária, atenção especializada, vigilância e saúde, gestão do trabalho, educação e saúde, saúde digital, pesquisa e estudo ou saúde indígena. Aqui são diferentes áreas, né, que foram divididas essas ações, vamos dizer, os programas e os componentes voltados para as emendas parlamentares, tá? Esses aqui são os principais, tá? Em relação à saúde indígena, a gente não só vai, né, buscar confrontar com o plano de saúde e a paz daquele município, mas também com o plano de saúde dos DICEIs. Os DICEIs, os Distritos Sanitários Indígenas, saúde indígena, eles também fazem planos de saúde para o quadriênio. Então, é interessante também consultar esses planos do DICEIs, tá? Essas ações, elas são de custeio ou elas são de investimento? Aqui, a gente já nos dá uma ideia. Se eu tiver uma dúvida, porque aqui na cartilha, eu confesso que é bem confuso, tá? Por isso que vai haver uma live específica sobre como consultar essa cartilha para a gente entender algumas coisas, porque a pessoa chega lá de paraquedas, vai ficar confusa sobre muitas coisas. Mas aqui eu já consigo saber nitidamente se o parlamentar optou por um recurso de custeio de investimento. Porque, por exemplo, essa 8581, ela é predominantemente de investimento. Mas existem alguns casos dela que pode ser de custeio. Tá entendendo? Como é o caso do consultório de rua, na política do consultório de rua. Então, consultando essa cartilha aqui, eu tenho mais detalhes sobre como eu posso usar esse recurso. Se aqui fosse custeio, na 85, 81, eu ficaria muito restrita a determinados programas específicos. Mas se eu usei o investimento, eu posso usar em vários diferentes programas da atenção primária. Tá bom? Então, é muito interessante que a gente olhe a cartilha para tirar todas as dúvidas em que eu posso usar esse recurso, tá? Enfim, a grande pergunta é o que eu posso comprar ou contratar com aquela ação específica, que é essa aqui, né? Da emenda, né? Indicada por aquela emenda. Então, para responder, a gente precisa consultar a cartilha e a gente vai ter uma live futura justamente sobre as ações financiáveis pelas emendas parlamentares na saúde, para a gente entender como é que a gente faz essa consulta na cartilha, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa live, tá bom? Essa parte aqui é uma introdução em relação ao painel InvestSUS, que é onde a gente pode consultar as emendas, mas existem outras abas importantes do painel que também são interessantes para fazer consultas, ok? E todas de acesso público. Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários ou encaminhem um e-mail para a CEIMP. Até a próxima.